E aí, galera, satisfação estar com vocês novamente, professor Elvis João. E hoje o bate-papo, claro, continuando o regime civil-militar, mas ele é mais tenso, tá? Vamos falar sobre os anos de chumbo. Anos de chumbo. Lembra logo bala, lembra logo violência, tá? Máximo de repressão e milagre econômico. Olha essa foto, vamos congelar nela? Emílio Garrastazu Médici. Ele vai substituir Costa e Silva, ambos da linha dura. Então vamos organizar as ideias. O primeiro presidente foi Castelo Branco, os castelistas, que queriam voltar o governo aos civis, só que não aconteceu por pressões da linha dura. E aí vem Costa e Silva. Os ânimos aquecem, as revoltas, né? E os movimentos estudantis, as passeatas, até redundar tudo isso e desembocar no AI-5. Ok. Emílio Garrastazu Médici, quando assume, já assume com o AI-5 nas mãos. E ele vai usá-lo bem. Muito bem, por sinal. Pessoal, é nesse momento que as guerrilhas se tornam mais intensas. Que eu conversei com vocês e a gente vai falar um pouco mais no nosso próximo encontro. Aqui eu vou mais citar os grupos de guerrilhas de esquerda, porque, detalhe, nós vamos ter terroristas de esquerda e terrorismo de direita, porque o governo militar também fez terrorismo, tá? Vamos lá então, ó. Guerrilhas e terrorismo de esquerda. Tinha como base, tá? Os escritos de Che Guevara, de Mao Tse-tung, de Lenin, ou seja, as ideias socialistas, perfeito? Aliança Libertadora Nacional, ALN, não confunde com ALN, Aliança Libertadora Nacional, com ANL. ANL é lá do período de Vargas, Aliança Nacional Libertadora. Eu sei que pode confundir, mas não confunde as coisas, tá? Parecem, mas não são. Aqui é um movimento de guerrilha de esquerda, perfeito? Legal. Chefiada por Carlos Marighella. Carlos Marighella era considerado inimigo número 1 do regime militar. Movimento Revolucionário 8 de outubro, MR8. Dia da morte de Ernesto Che Guevara, em homenagem a ele. A Vanguarda Armada Revolucionária, VAR Palmares, liderado por Carlos Lamarca, capitão que abandonou o exército e começou a combater os militares durante a ditadura. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que ainda tem. A guerrilha no interior, pessoal, na zona rural, ela não dá certo. Mas a guerrilha urbana, ela fez muitos estragos dentro do regime. Não vou dizer que ela deu certo, mas ela foi mais efetiva dentro dos objetivos dos guerrilheiros. Aí você pergunta, eu te pergunto, pensa, por que será que a guerrilha urbana ela foi mais efetiva? Pensou? Vamos lá. Dentro da cidade, voltando. Dentro da cidade, pessoal, é mais fácil de se esconder. Imagina uma cidade como São Paulo, tá? Aquilo ali é um formigueiro humano. No campo não, é mais aberto, é mais fácil ser encontrado. Então a guerrilha urbana ela vai ser mais contundente contra o regime e o regime vai revidar a altura, tá? Na cidade, com sequestros, assaltos a bancos, assassinatos, tudo isso vai ter. Não podemos esconder, não estou aqui para tomar partido, tá? A guerrilha, e aí nós temos Lamarca na imagem, Carlos Lamarca, esse foi o resultado da sua luta contra os militares, e a própria imagem, a próxima, é do Marighella. Pessoal, detalhe, muita gente não sabe. Vocês sabem como é que ele foi assassinado aí? Claro, a bala dentro de um Fusca. Ele tinha contato com 2 padres, eles tinham um código, esses padres ligavam para ele, falavam com ele. Eu disse para vocês que setores da igreja apoiaram o regime, nem todos. Então eles marcaram o encontro, porque eles já tinham sido pressionados pelo DOI-CODE, tá? Que era o principal órgão de repressão.
marcaram o encontro com Marighella, e aí quando Marighella entrou no Fusca, eles saíram correndo, e os militares metralharam, e Marighella ainda conseguiu alvejar alguns militares, ok? Mas o resultado foi esse. Aqui é a foto de Lamarca, na revista Veja, tá? A Veja anuncia, está morto, Carlos Lamarca. Perfeito? Vamos avançar. E, para quem não conhece, se a guerrilha ela se intensifica porque, na visão dos grupos de esquerda, já é a única possibilidade de lutar contra o regime, já que tudo está fechado, então vamos para a luta armada, tendo esses dois nomes como principais nomes inimigos do regime militar. É claro que os militares também vão se organizar. Então nós temos o CIEX, o Centro de Informação do Exército, CINEMA, Centro de Informação da Marinha, CISA, Centro de Informação da Aeronáutica, o principal deles, o SNI, Sistema Nacional de Informação, de onde quem era presidente era Garrastazu Médici, depois ele se tornou presidente do Brasil, ok? O CODE, presta atenção, Centro de Operações de Defesa Interna, Centro de Operações de Defesa Interna, órgão de repressão. E o DOI, o nome já está dizendo, DOI, tá? Departamento de Operações Internas, repressão. Meu amigo, caiu na mão do DOI-CODE, tu pode até sair vivo, mas tu não sai inteiro. Eu, particularmente, conheço alguém aqui de São Luís do Maranhão, ex-professor da Universidade Estadual, tá? Que é meu amigo de 70, quase 80 anos, que caiu na mão dos DOI-CODE lá em São Paulo, e ele disse, eu saí vivo pela graça de Deus, mas sofri bastante, ok? Caiu na mão do DOI-CODE, tu pode até sair vivo, mas não sair inteiro, ok? Repressão mesmo. DOPS, Departamento de Ordem e Política Social, OBAN, olha a OBAN, Operação Bandeirante. Pessoal, a OBAN, ela era patrocinada por empresários brasileiros, tá? Empresários, redes de comunicação, pessoas muito ricas que patrocinavam a OBAN. Olha o CCC, Comando de Caça ao Comunismo e os Esquadrões da Morte, que nunca foram reconhecidos, porque a repressão, pessoal, a repressão, ela nunca foi reconhecida pelos militares. Presta atenção, isso aqui não é o Chile de Pinochet, onde os militares pisavam na cabeça das pessoas no meio da praça, e isso era claro. No Brasil, são os porões da ditadura. Toda essa repressão, ela é o quê? Ela é escondida. O que nós conhecemos são de relatos de pessoas que sobreviveram a ela. Tudo bem? Ok? Vamos em frente. O Vidion te conta, já que tu não sabe, houve sim decreto de pena de morte. E eu vou fazer questão de ler o texto inteiro. Vamos lá. Durante o governo da junta militar, foram editados o ato institucional número 13, para quem pensa que só tem 5, olha aí, ó. 5 são os que caem na prova do vestibular. Número 13, ou AI 13, que estabelecia o banimento do território nacional das pessoas perigosas para a segurança nacional. Aspas, pessoas perigosas, tinham que ser banidos, expulsos do Brasil. E o ato institucional número 14, o AI 14, que estabelecia a modificação do artigo 150 da Constituição, com a aplicação da pena de morte, presta atenção, aos casos, aspas, de guerra interna, a guerrilha, psicológica adversa, certo? Revolucionária ou subversiva. O que é subversivo? É tudo aquilo que é contra o que você pensa. O que é subversivo? Subversivo para mim, pode não ser subversivo para você. Então, na visão do governo, se eu sou subversivo, acabou, pena de morte. Como é que eu poderia ser salvo? Se o presidente, dentro de 30 dias, dissesse que eu ficaria vivo como prisão perpétua. Era a única chance de não ter execução. Então, para quem não sabe, foi instituído pena de morte no Brasil, ok? No período do regime militar. No governo de Médici, a repressão foi a ordem do dia. Porrada mesmo. Vamos para essa imagem, pessoal. Olha isso aí, estão vendo essa imagem? Vamos parar um pouquinho nela. Esse é o famoso e degenerado pau de arara. Pau de arara. Inventado aqui no Brasil e até exportado. Turma, nessa posição,
Percebam aí, eu não coloquei a imagem real que a gente tem, porque eu realmente achei que não seria legal. Então eu botei uma charge, tá? Veja que a pessoa ela está com os pés e as mãos amarradas, os órgãos genitais todos à mostra. E percebam que eles estão colocando alguma coisa na boca, que isso é uma mangueira. O pau de arara ele é uma tortura tão horrível que ela pode ser associada a várias outras torturas. Aí é pau de arara com afogamento. Tu pode ter o quê? Choque nos órgãos genitais, femininos e masculinos. Você pode ter torção dos testículos, tá? Você pode ter introdução de bichos, principalmente peçonhentos, nos órgãos genitais femininos, tá? Estupros, tá? Tudo isso com pau de arara. Isso aí foi E pessoal, isso foi dado curso. Eu li, quando eu estava saindo da universidade, de que 100 militares ouvindo como se fazer para que a pessoa falasse o que deveria ser ouvido. Às vezes, ó, ligar o carro, botar o cano de descarga e colocar na boca da pessoa, para ela morrer sufocada. Foi assim que o Angel morreu, a gente vai falar dele mais à frente, ok? Vamos passar? Então, além de um período de ser extremamente duro, usando de chumbo, foi um período de crescimento. Só teve coisa ruim no regime militar? Só que não. No regime militar nós tivemos um crescimento econômico gigantesco. Tá, pessoal? O milagre econômico é o milagre brasileiro. Grande crescimento promovido em setores chaves, construção civil, rodovias, telecomunicações, petróleo e energia, é o que a gente chama de desenvolvimentismo. Todo regime que investe nesses setores, ele é desenvolvimentista. Se ele investir com capital nacional, ele é nacionalista. Se ele investir com capital externo, ele é liberal ou, na gíria, entreguista. Exemplo, JK, exemplo, regime militar. O regime militar pegou o modelo de JK e ampliou. Tá vendo essa chargezinha abaixo? É Delfim Neto, ministro da Fazenda da época. Então, a ideia dele era que o bolo deveria crescer. Pessoal, o Brasil cresceu 10% ao ano. Nem a China cresce 10% ao ano hoje. Isso é um crescimento gigantesco. Na época de JK, chegou a crescer 9%. Alguns autores colocam que no regime militar chegou a crescer até 15%. Aí é que está a situação. O bolo deveria crescer para ser dividido, só que não. Vamos passando esse slide rapidinho. O que vai acontecer é que vai ser concentrado na mão de poucos. Isso aqui, pessoal, serve para Juscelino e serve para regime militar. Eu não vou ler, eu vou só deixar a dica para ti, tá? Empresas privadas brasileiras investem nas indústrias de bens de consumo não duráveis. Empresas multinacionais, bens de consumo duráveis, porque automóveis, eletrodomésticos, gera muita riqueza. E as estatais, que é o dinheiro do governo, tem muita grana, ficam com o quê? Com as empresas do governo, no caso a Petrobras, no caso a Eletrobras, que eram empresas privadas. A Vale do Rio Doce, que na época era Vale do Rio Doce, hoje é só Vale. Beleza? Vamos passar em frente? Ok? Olha, ó, para ti. Esse período foi um período de crescimento. Como foi um período de crescimento econômico, foi um período ufanista. Então nós temos Brasil, onde eu deixo. Se não quiser ficar, vai embora. Certo? O Brasil ganha, pessoal, a Copa, o tricampeonato. E aí Pelé vem, né? Vem toda a seleção de futebol. Eu não sei se é verdade, mas meu pai conta que a seleção de futebol brasileira foi jogando com as seleções estaduais e ganharam todas. Tá? Mas ele afirma que é verdade, então eu acredito. Estou passando aqui em frente a informação. Ok? E aí o presidente Médici abraça o capitão. Eu esqueci o nome do capitão agora do tricampeonato. Depois vocês pesquisam. Garrincha, Pelé. E aí faz toda uma propaganda. Pessoal, futebol. Campeão internacional de boxe peso-pena, Éder Joffre. Campeão de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Então, o Brasil não tem como dar errado. É o país que vai para frente. 90 milhões em ação. Para frente, Brasil do meu coração. Vamos juntos, vamos. Para frente, Brasil. Salve a seleção. Percebeu? Nós éramos só 90 milhões. Hoje nós somos quase 200. E isso era um hino da seleção fazendo propaganda do regime militar. Porque se o Brasil dá certo no esporte, é porque o Brasil dá certo na política. Deu para entender? Perceberam?
Destaca-se uma campanha ufanista, Brasil é meu deixo. O sucesso no esporte vira propaganda política. Vamos avançar? Olha aí. Mas tem contradições, o crescimento do poder de compra da classe média, mas ao mesmo tempo gigantesco crescimento dependente do capital externo, salários achatados, inflação e a crise de 73 do petróleo. Pesquisa, a OPEP eleva o preço do petróleo e quebra a economia brasileira. Na hora que quebra a economia do Brasil, o regime começa a despencar. Aqui é o início da crise do regime militar. Vamos avançar? Vamos testar a cuca? Lá vai. Leia o texto da canção Comportamento Geral de Gonzaguinha. Olha aí, ó. 73. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre, muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer. Por ser um homem bem disciplinado, devem, pois, só fazer pelo bem da nação. Tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um Fuscão, o Fusca, pessoal, da Volks, no juízo final, e o diploma de bem comportado. Isso é Gonzaguinha, hein? Filho aí do Gonzagão lá, da sanfona. Analisando o conteúdo da letra, é correto afirmar, relacionar a canção de Gonzaguinha com que período? Vamos lá, passando com a resposta? Com certeza, a vigência do ato institucional número 5. Elza, eu não entendi, pera aí. Ele escreveu isso aí em 1973, a letra, tá certo? E o que, pessoal? Mas, ó, foi em 60 o quê? Foi 68 aí, 68 que ele vai se fazer o AI-5, perfeito? Já é com o Costa e Silva que institui o AI-5, não esquece disso. Então tá valendo. A vigência do AI-5, vigência do AI-5 no governo Médici, tá? Ele não está dizendo que isso aí foi feito lá no governo anterior, mas a vigência, porque o AI-5 vai valer por vários governos. Avançando. Ó, o golpe militar de 64 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, com a cassação de direitos, o fechamento de partidos da censura a partir de 1969, iniciou-se o período conhecido como milagre econômico no Brasil, em que predominavam os investimentos em bens de consumo duráveis, certo? A expansão da manufaturados, a abertura do comércio ao capital estrangeiro, foi também característica desse período que, pessoal? Letra A, olha aí, criação da Companhia Siderúrgica Nacional? Não. Isso aí é com Vargas, tá? Lá na ditadura militar, lá no período ditatorial dele. Vargas também teve ditadura, Estado Novo. Investimento na capital de pequena indústria? Não. Letra C, com certeza, a redução dos salários dos trabalhadores menos qualificados. E aí fica a dica. O bolo cresce, mas ele é dividido entre a elite e a classe média. Ele não é dividido para o quê? Para o operário. Perfeito? A última questão, ao mesmo tempo em que reprimia duramente os opositores da ditadura militar, o governo de Castro Médici pretendeu mostrar à população brasileira uma visão otimista. E essa visão ufanista está relacionada a quê? A, B, C, D ou E. Com certeza, a última. Brasil, ame-o ou deixe. Por que não há? O petróleo é nosso. É Vargas, segundo o governo dele. 50 anos em 5, JK. Eu quero votar para presidente. Isso aqui é para te enrolar. Não é de ninguém. Beijo no coração. Professor Everton volta contigo depois. Valeu.